entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o pré-candidato do PT, Luiz Marinho. Pré-candidato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Queria comentar também o Joseval, o Augusto, o Vila, Denise, comentar os ouvintes, de qual a grande razão da existência da rádio, do programa, comentar o Marcelo Carvalho, que me recebeu com muita simpatia na manhã. Aproveitar, se vocês me permitem, duas questões. Primeiro, me apresentar adequadamente, né, Denise? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, uma pequena cidade chamada Cosmorama, ali na região de Rio Preto, mas fui onde meu pai era meieiro, trabalhador rural, enfim, e depois fomos para, eu bebê ainda, tipo 1 ano e pouquinho, para Santa Rita do Oeste, uma cidade também pequena, igualmente pequena, já quase nas divisas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, lá onde trabalhei na roça puxando enxada dos 6 anos de idade, porque viu, Joseval, a gente começava na roça antes de ir para a escola, Começava na escola aos 7 anos, aos 6 anos começava na roça. Minha primeira tarefa na roça foi ralhar algodão. Seguramente, hoje muita gente não sabe mais o que significa isso. Andava 7 quilômetros. Hoje tem máquinas. Andava 7 quilômetros para ir na escola. Meu pai fazia questão de todos ir para a escola. O sacrifício, enfim. Parte do dia na escola, parte do dia puxando enxada até aos 18 anos de idade. Quando definiu inclusive uma frustração de uma lavoura de arroz. Nós somos uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres, muito braço para trabalhar, portanto, e a pequena propriedade não dava conta da quantidade de braço. Ele arrendou uma terra para a gente plantar arroz, e eu me lembro meu pai chorando no carreador de arroz, porque o arroz projetava uma grande colheita, mas na hora faltou a chuva, não colhemos um único grão de arroz, e aquela frustração danada. E ele resolveu, já influenciado por irmão mais velho, que já estava em São Paulo, aliás, em Santo André, trabalhando na Ródia. Vamos para São Paulo, tira essa molecada desse sofrimento, enfim. Viemos parar no Parque São Rafael, Zona Leste, São Paulo. 76, não tinha absolutamente nada, era uma lama danada, enfim, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha absolutamente nada. E aí iniciou a minha atividade, porque já iniciei brigando ali brigando no bom sentido, né? As reivindicações de água, de esgoto, de posto de saúde. Em 78, entrei na Volkswagen, e aí a vida me conduziu para dirigente sindical, presidente do sindicato de 96 a 2003, enfim, e aí nós, ministro do Trabalho, ministro da Previdência, presidente da CUT, vocês conhecem um pouco a trajetória, prefeito de São Bernardo do Campo. E por fim, queria dialogar com o Vila. Opa! Bom. Porque, Vila, quero lhe dizer o seguinte, eu vou lhe processar. Ah, é? Porque você, há poucos dias, você me chamou de ladrão aqui nos microfones. Sei. Então só pra gente, Vila, só pra te avisar. Claro, com todo respeito à Jovem Pan, todo respeito a você também. Sim, claro. Uma grande comunicador, mas só para dizer. Eu não processei ainda, porque você tem a oportunidade de retratar hoje. Se não retratar, vou lhe processar, depois discutir isso no justiça, tá bem? Eu lhe disse, eu não me retrato de acusações graves. Vamos aproveitar já a ocasião. Deixa eu só passar, professor, a nossa hashtag, eu tô para falar aqui. Claro. A nossa hashtag é Luiz Marinho na Jovem Pan, você participa pelo Twitter. Eu convido você a também assistir, a partir de hoje, ao Jornal da Manhã no Twitter, @portal Jovem Pan, e no aplicativo do Periscope, além dos canais tradicionais, Facebook, YouTube, Jovem Pan News. Então Professor vamos Vila. lá, o Globo, tô com o jornal O Globo aqui, Luiz Marinho, as suas relações, o senhor tem relações com pessoas muito boas, o presidiário Lula, por exemplo, né? Léo Pinheiro. Vamos lá dizer o que o Léo Pinheiro disse na sua delação premiada de Léo Pinheiro sobre o senhor de uma obra com custo muito baixo, o Piscinão do Paço, em São Bernardo do Campo, que eu conheço antes do senhor, porque minha família é de São Bernardo do Campo, tá? O meu avô tem nome de rua em Ferrazópolis. Bem, Alberto Ascencio. Por parte de mãe. Então vamos lá, o Piscinão orçado inicialmente em 300 milhões. E na denúncia de Léo Pinheiro, que o pessoal da OAS todo mundo conhece, diz que a história envolve diretamente o do senhor. Vocês teriam tido um encontro, o ex-presidente Lula teve um encontro com o Léo Pinheiro durante o julgamento, assistindo pela televisão o julgamento da ação penal 470, processo do mensalão, que o senhor disse que não existiu. O mensalão, né? O senhor vai confirmar que não existiu. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ficou dezenas de sessões, ação penal 470, condenou 25 sentenciados de um processo que o senhor disse que não existiu. E nessa conversa do Lula
com o Léo Pinheiro, eles acertaram um encontro com o senhor e para fraudar uma licitação, de acordo com o Jornal Globo, no valor de 300 milhões de reais. Obra inacabada, vale lembrar, né, de 300 milhões de reais. Acertaram essa licitação que teve, de acordo com o Jornal Globo, aditivos milionários, né, que foi saltando de 53 milhões de reais, além do preço orçado, em 300 milhões de reais. Espero que o senhor processe também o Jornal Globo e processe o Léo Pinheiro. Portanto, eu queria começar com o senhor, já que o senhor veio achando que ia ameaçar, Não, tem ameaça não. Não. Eu quero que como é que o senhor explica o roubo que foi feito em relação ao São Bernardo de mais de 300 milhões, além do mausoléu do Lula, em suma, a gestão do senhor caótica, que tem acusações gravíssimas em relação ao dinheiro público. Senhor Vila, esse tom acusatório, mas parece Ministério Público, mas eu vou lhe responder. Eu tenho respeito por ele. Responder a você, mas não a você, aos ouvintes, em respeito em especial aos ouvintes. Claro. Porque essas acusações, eu espero que, sinceramente, eu espero que o judiciário seja mais ágil para eu poder comprovar e poder processar todos que eventualmente couberam. O Léo Pinheiro não passa de um grande mentiroso, mas eu entendo. Um cidadão em busca da liberdade é capaz de mentir. Um cidadão sob tortura é capaz de mentir. Aliás, tem o direito à mentira. Portanto, aqui eu quero lhe dizer, olhando teus olhos aqui na Denise, do Augusto, do Vitor, do Sandoval, e respeito aos ouvintes. Joseval, desculpa. Dizer aos ouvintes que não passa da mais absoluta mentira o senhor Léo Pinheiro. O que o senhor Léo Pinheiro me levou lá foi um pedido que eu não atendi, de maneira alguma. E desconheço essa... A OAS não fez a obra? A obra fez, ela ganhou a licitação, num consórcio. Sim. Mas o que o Léo Pinheiro me pediu, e eu vou mostrar isso no momento que for prestar depoimento, ele me pediu uma outra coisa, que eu não atendi em absoluto. O quê ele pediu? Eu não vou dizer a você, vou dizer na justiça. Ah, é? Ele me levou um CD apresentando o que ele gostaria de fazer, que eu não fiz. Não foi edital que ele pediu. Não foi, de maneira alguma. Mas por que isso não quer dizer agora, prefeito, aproveitando a chance? Porque o advogado assim me orienta, tá certo? Vão apresentar na justiça, porque depois eu vou processar o Léo Pinheiro, tá certo? Porque não passa de mais absoluta mentira o que o senhor Léo Pinheiro disse, aqui olhando os olhos de vocês. Então, agora, eu espero que a gente não fique nesse debate. Eu espero que a gente possa falar de São Paulo, posso falar do governo de São Paulo, 24 anos de PSDB, que aliás, 24 anos dá para planejar qualquer solução de qualquer gargalo do Estado, que até agora não fez. E a obra, Vila, a obra do Piscinão, não é a obra do Piscinão, é um conjunto de obras que, por exemplo, parte delas foram concluídas. Por exemplo, você conhece São Bernardo? Conheço. Então visita Vivaldi, visita Orlandina, visita a bacia do Ruge Ramos, vê se tem enchente hoje lá. Essa obra eu terminei, concluí. 19 quilômetros de galeria. Sabe o que é isso? 19 quilômetros de galerias, mais 4 reservatórios. Não teve aditivo de 53 milhões? Os aditivos existiram, evidentemente que existiram aditivos. Agora, eu estou lhe propondo o seguinte: vá no Vivaldi, no Orlandina, e veja se tem enchente lá. Então essa obra foi concluída. Vá no Demarque, vê se a obra não foi concluída. Vá lá no Jordanópolis e vê o estágio da obra. E vê o estágio da obra do centro. Não era somente a obra do centro, era um conjunto de obras de combate à enchente. O do centro que, aliás, terminou? Do centro não terminou. E não terminou, sabe qual a razão? Porque o doutor Geraldo Alckmin me prometeu 80 milhões e não cedeu um centavo. Mas, além dos 353 milhões, ia ter mais 80? Você, provavelmente, Vila, talvez você não tenha a dimensão do custo de uma obra dessa magnitude. Mas eu imagino, deve ser a obra mais cara da história do mundo, porque a gente conhece como é que o PT faz as obras, viu, senhor? O senhor me respeita, Vila, me respeita. Não, o senhor já começou aqui, já falando que ia processar, achando que intimidar a mim. Não tem intimidação, não. Nem o senhor, nem o Lula. O Lula me processou e perdeu todas as vezes. Eu não estou lhe intimidando e nem a ninguém. Perdeu. Não tem não estou intimidando ninguém, tem absolutamente intimidação. Vamos falar. Aqui eu tô em respeito a você, estou lhe comunicando que eu vou fazer só isso. Não tem intimidação nenhuma, só estou lhe avisando. Prefeito, como o senhor vai se comportar se eleito governador diante da... Aliás, eu pergunto qual das palavras o senhor usa. Invasões ou ocupações promovidas pelo MST e pelo MTST. E pergunto também se o senhor apoia a essa invasão, a mais recente, em São Bernardo, promovida pelo Boulos, né, pessoalmente. Augusto, deixa eu lhe dizer, durante os 8 anos do meu governo, teve uma única ocupação. E sabe qual a razão?
O senhor chama de ocupação. De ocupação. Não invasão. Ocupação. Não houve uma única ocupação. Sabe por quê? Porque nós dialogamos, tinha política de habitação, apoiamos os projetos, mas não admitimos ocupação. Durante meus 8 anos de governo, a ocupação não aconteceu dentro do meu governo. As tentativas de ocupação durante meus 8 anos de governo, você talvez tenha tomado conhecimento pela imprensa ou pelas redes sociais, de que eu impedi que houvesse ocupação. Mas você tem que agir no momento. Para isso você tem que monitorar, você tem que dialogar, você tem que abrir espaço e ter políticas para isso. A pior solução é quando você não dialoga. Mas havendo um mandato de reintegração de posse, por exemplo, é para ser cumprido. Evidente, mandato de reintegração de posse depende da polícia, não depende dos governos. O senhor apoia. E no caso de São Bernardo, a polícia que não encaminhou, evidentemente, em reintegração de posse, decisão judicial, você cumpre. Agora, se houver espaço de diálogo para a solução, você encontra o diálogo para a solução. Que foi aparentemente o que aconteceu no caso de São Bernardo. O Estado encaminhou uma solução negociada. Agora, a solução negociada sempre é o melhor caminho do que eventual conflito. Luiz Marinho, é o seguinte, mesmo que você rebata todas essas acusações, inevitavelmente elas vão pesar na sua campanha e na avaliação do eleitorado de modo geral. Você pode até justificar que o ex-presidente Lula está liderando várias pesquisas, mesmo estando preso, mas o índice de rejeição também é muito alto. A sua condição nas pesquisas eleitorais é desfavorável. Eu queria saber como é que você vai lidar com isso durante a campanha, você que disse que está falando com o eleitorado, com os nossos ouvintes e internautas. Como se livrar de toda essa imagem negativa que o partido pegou por sucessivas denúncias e até pelo fato de o ex-presidente estar preso? Veja, Denise, como qualquer campanha, em 2008 a minha condição em junho também era a mesma de hoje. Piorou, né? Oi? Piorou porque as denúncias avançaram muito mais. Melhorou muito. Nós temos 10 anos de diferença, Veja, Denise, você tem ponto de partida, ponto de vista, análise, narrativas, que vocês têm uma, eu tenho outro completamente diferente. Não, eu estou falando do eleitorado. Como é que você vai lidar com isso? Não é a minha narrativa, Sim, mas assim, a narrativa de como a gente discute isso com o eleitorado. Se a gente olhar 2014, 2016, foi eleições bastante adversas para nós. 2014 foi muito difícil. E eu disse lá no programa que participei contigo, essa avaliação, a reeleição da Dilma foi muito difícil. Nós reduzimos as nossas bancadas no estado de São Paulo. 2016, eu digo que foi o fundo do poço. Mas esse é um momento completamente diferente de 2016. Por que vai melhorar, senhora? É só olhar as pesquisas de intenção de voto do Lula liderando. Não, e é só olhar. Isso é um dado. Espera um pouquinho. O senhor acredita em pesquisa, então é em São Paulo a situação do PT é péssima. Augusto, eu estou dizendo o seguinte: nós temos que olhar vários. Esse é um detalhe. O outro detalhe é a preferência partidária. Se você olhar 2016, qual era a preferência partidária da capital? 6%. Qual a preferência partidária do PT hoje na capital? Mais de 21%. Qual a preferência partidária de São Bernardo em 2016? 9%. Qual a preferência partidária do PT em São Bernardo hoje? 32%. É disso que eu estou falando. O senhor não elegeu o sucessor. Nós vamos trabalhar o processo dialogando e apresentando as alternativas e propostas e avaliando a situação de governo do estado de São Paulo. Por isso que eu comparei, por isso que eu tracei um paralelo, por isso que eu tracei um paralelo 2008. 2008 em junho eu tinha 3% de intenção de votos. Meus adversários um tinha 38 e 8 tinha 26. E eu ganhei as eleições. Mas na última eleição o senhor perdeu, em 2000, eu não era candidato? Desculpe. Sim, o senhor apoiava. Augusto, desculpe. O senhor era representado são coisas diferentes. São coisas diferentes e você sabe bem disso. Uma coisa é a gente colocar o Joseval candidato, outra coisa é colocar o Luiz Marinho, outra coisa é colocar o Joaquim. São coisas diferentes. Outra coisa é colocar o Vila, com a sua popularidade de candidato, outra coisa é colocar o Luiz Marinho. Mas então enfim, o que o senhor se refere ao Lula? Ele não é candidato. Ele é candidato. Não, ele é candidato a governador. Talvez vocês não desejem que ele seja candidato, mas ele é candidato. Não, a presidente da República. Nada. Prefeito, espera um pouco. Quem não deseja é a justiça que condenou. A justiça não analisou ainda esse caso. Mas como? Me desculpe. Mas foi condenado em segunda instância, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, no artigo 26, a linha C, e você sabe bem disso, sim, permite a sua possibilidade de candidatura. E o TSE vai analisar. Vai chegar o momento. O Lula de lado. Eu gostaria de perguntar para o senhor. Então, só concluindo, aqui, por favor, só concluindo a resposta, Denise, por favor. Ok. Por gentileza. Não, claro. Então, aqui, Denise, o que a gente, 2018, escrevem vocês, no estado de São Paulo, vai marcar a retomada do crescimento do nosso partido. De bancada federal, bancada estadual, eleição de vaga de senador e disputa para o governo do estado.
No segundo turno, virei aqui debater com vocês qual a minha chance para o segundo turno, para a eleição. Em que o senhor aposta para essa virada na posição que está na campanha hoje? Porque o senhor está lá entre os menos o que eu lhe disse, aparece na campanha. O que eu lhe disse. Em 2008 eu estava exatamente nessa situação. E a campanha me conduziu para a vitória. E a campanha, sabe qual é um dos obstáculos desse momento? Eu agradeço aqui a oportunidade, porque essa é as oportunidades para vencer um dos obstáculos. Um dos obstáculos é baixo conhecimento da minha imagem no estado de São Paulo. O senhor foi ministro. É verdade. Em 2008 eu tinha sido ministro e a pesquisa em São Bernardo me dava desconhecimento. A campanha marcou o conhecimento e marcou minha vitória. Assim como também vai acontecer em 2018. 2006, 2008, nada mudou? Claro. Para pior, no caso do PT. Em relação a 2014, 2016, para melhor. Para melhor. Então vamos lá, vamos discutir a parte administrativa. O senhor é candidato ao executivo, ao governo do estado de São Paulo. Vamos falar da sua gestão da prefeitura de São Bernardo, que o senhor sempre faz referência. Eu estou com g1.com.br, uma notícia de 17 de novembro de 2017. Diz o seguinte: mais um problema de corrupção atribuído à sua gestão, segundo o G1. Justiça aceita denúncia contra Luiz Marinho e mais 15 por suspeita de desvio de recursos do Museu do Trabalhador. E haja dinheiro, hein? A construção começou em 2012 e deveria ter sido entregue em 2013. Não foi, né? Como o senhor bem sabe. E os que moram em São Bernardo do Campo. O Ministério Público Federal também pediu 20 milhões para ressarcimento de danos. Então, sobre mais essa denúncia, né? Além do senhor, outras 15 pessoas envolvidas, que o pessoal chamado de mausoléu do Lula, até. O pessoal pretende fazer piada mesmo. Num país como o nosso, resta só fazer piada. Mais uma denúncia de superfaturamento. Sigo de acordo com a denúncia, que acho que o senhor deve estar processando, ou sendo processado, né? 7 milhões e 900 mil reais na fase licitatória da obra. Quer dizer, o pessoal já estava querendo já saltar os erários já desde o início. Como é que o senhor responde em relação a essa questão, que é uma questão administrativa da sua gestão? Perfeitamente, de forma mais tranquila possível, Vila. Sim. Se tem um arrependimento durante os 8 anos de meu governo, se trata do Museu do Trabalho do Trabalhador. Eu vou explicar por quê. Tenha paciência para vocês entenderem, os ouvintes entenderem. Em algum momento o Ministério da Cultura começa a enrolar nos repasses. Nós chegamos a discutir no meu governo, a possibilidade de puxar a responsabilidade de complementar a obra e terminar, sacrificando o Tesouro Municipal. Esse é meu arrependimento de não ter feito isso. Porque esses atrasos, repasses da cultura, do Ministério da Cultura, foi levando ao atraso de obra e chegou a essa situação e eu não concluí esse museu. Se tivesse concluído, a história seria completamente outra. Esse é um arrependimento de não ter feito, tomar a decisão. Em busca do quê? Em busca de fazer mais com menos, evidentemente. Tinha a possibilidade de você captar recurso federal, porque eu ia sacrificar o Tesouro Municipal. Só que essa captação acabou não acontecendo no tempo e acabou acontecendo isso. Agora, aqui eu quero, Vila, até porque vira e mexe, fala assim, o Lula encomendou o museu tal, né? Vira e mexe, sai isso. Então eu quero aqui, ó, no meu programa de governo, está aqui na página 14, tá certo? Aqui a possibilidade de criar o Museu do Trabalho do Trabalhador, como um dos compromissos assumidos em debate com a cidade. Ou seja, porque a cidade vocês sabem, conhece o perfil da cidade, conhece o perfil do mundo do trabalho, e não se trata do Museu do Lula, o mausoléu do Lula, se trata do Museu do Trabalho do Trabalhador, resgatar as funções, desde os tropeiros, dos carvoeiros, dos têxteis, enfim, dos ferroviários, de todo o trabalho, profissões, trabalho, trabalhador, e evidentemente que a história sindical passará também, mas não se trata de maneira alguma. Agora, e o superfaturamento? No que diz respeito a isso, eu contesto com veemência. E é o que eu peço ao Judiciário, porque acelera as investigações. E acelera as investigações e as decisões. Porque, seguramente, aí eu desafio qualquer um a aprovar qualquer desvio nessa obra. Eu tenho segurança do que eu estou falando, tenho certeza do que eu estou falando. Não houve, em absoluto, nenhum desvio. Mas a Câmara Municipal rejeitou de São Bernardo do Campo as contas do senhor, né? A Câmara rejeitou minhas contas de 2015 de forma irregular. Vou explicar para você por quê. O Tribunal de Contas aprovou minhas contas. Mais que isso, o Tribunal de Contas criou um índice de gestão. E São Bernardo ficou entre a primeira cidade das grandes cidades de recomendação de modelo de gestão. Você pode entrar no site do Tribunal de Contas, você vai encontrar lá. E o Tribunal de Contas, quando aprova, quando tem o parecer favorável do Tribunal de Contas, qual o procedimento eventual para a Câmara rejeitar?
tem que ter rejeição já na comissão especial. A comissão especial aprovou. Diz noticiários que o João Dória visitou o seu colega prefeito de São Bernardo a partir da aprovação da comissão especial, portanto, e caminhava para aprovação também pela Câmara das Minhas Contas. A partir dessa visita aconteceu algo que o plenário veio rejeitar, de forma irregular. Uma conspiração entre João Dória, Orlando Morando. É o que dizem, não sou eu que estou dizendo. Quem diz, é o que dizem. Comentário da cidade. Não, mas aí fica muito vago. Sim, às vezes as coisas são vagas, às vezes são vagas e concretas. Mas deixa eu só concluir. Quando acontece isso, o que eles deveriam ter feito? Me comunicar que tinha um parecer contrário ao parecer de conta, do parecer do Tribunal de Contas, para que eu me desse prazo para me defender. Isso aconteceu? Não aconteceu. Uma irregularidade. Portanto, até hoje eu não fui citado pela Câmara, nem para me defender e nem que foi rejeitado. Eu, portanto, estou tranquilo. Voltando ao recesso judiciário, vou entrar com o processo para anular a sessão, tenho certeza que será anula. Prefeito, é importante, vamos discuti-lo aí, o programa de governo, mas também a população, o eleitorado quer conhecer, quer saber o que pensa o candidato das questões principais aí que temos no noticiário. O senhor vai certamente desfraudar como uma das bandeiras de campanha a libertação do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, se o senhor acha que o Lula é realmente preso político, levando em conta que por todas as instituições, na visão de todas as instituições brasileiras e internacionais, preso político é um indivíduo encarcerado pelas autoridades de um país por exprimir, por palavras ou atos, sua discordância com o regime político em vigor. O Lula foi preso, o senhor acha, porque discorda do Temer? Ô Augusto, a nossa contestação e a nossa tranquilidade, serenidade e certeza da perseguição está na própria sentença do juiz Sérgio Moro. Se você olhar a sentença, eu acho que deve ter olhado, eu olhei, não tem ali uma única prova de crime do presidente Lula. Ele foi condenado por atos, como é que está na sentença? Atos indeterminados. Atos indeterminados, na nossa norma jurídica, não se condena ninguém. O Ministério Público pode acusar por fatos, por atos indeterminados. O juiz tem que condenar com base em prova. Mas então que vai além do juiz Sérgio Moro, porque a condenação foi ratificada por todos os outros tribunais. Foi por mais um tribunal, por enquanto. Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior de Justiça está recusando tudo. Não, negativo. Mas como? O senhor não leu o que disse lá o Pelo amor de Deus. Eu estou falando de mérito aqui. O mérito só foi julgado em 2 instâncias, pelo juiz Sérgio Moro e pela segunda instância. A terceira instância ainda não analisou essa questão. Aqui eu vou falar de outra certeza. O dia que encerrar a margem de manobra da Carmen Lúcia do Fachin, as ADCs, a segunda instância muito provavelmente cairá. Eles estão na conspiração. Com certeza, é só observar. Não, há uma conspiração. Com certeza. Quem chefia? É só observar. Eu não sei exatamente quem é o chefe, mas que há, tem um chefe. Exato, mas às vezes você não conseguiu localizar o chefe ainda. Quem sabe o chefe está fora do país, mas que há, com certeza. E é o simples fato de a tentativa de tirar o Lula das eleições, mas isso ainda não está consolidado. Ok, a gente e a certeza que o Lula será candidato, no dia 15 de agosto, nós o inscreveremos a sua candidatura em Brasília. Aproveito para convocar toda a militância para estar presente.